Olá, queridos estudantes do curso de Zootecnia. Estamos chegando ao final dos nossos estudos no caderno pedagógico. Lembrando que a comunicação técnica e empresarial, ela corresponde à aula 5 do caderno de vocês. Né? E lembrando que nesse finalzinho agora, não deixe acumular dúvidas, entre em contato conosco. Nós ainda vamos nos ver através dos e-mails, através do chat. É importante a participação de vocês nesse final. Né? Estamos fechando aí todo esse conhecimento que foi sendo construído ao longo desse período. Eu convido vocês então a participar de mais essa videoaula. Vamos lá? O objetivo dessa aula é reconhecer os gêneros do discurso e redigir documentos oficiais como relatórios, ofícios, memorandos e outros afins. A natureza destes textos traz uma linguagem um pouco diferente desta que a gente está acostumado a usar. As características que ele traz, clareza e objetividade, estética e organização e uma linguagem formal. Porque nós vamos abordar nessa videoaula um texto com uma linguagem mais técnica. Então é preciso que a gente se atenha a essas características para que possamos distingui-las e aplicá-las também. O que é uma redação técnica? O que vem a ser uma redação técnica? Qual a diferença de uma redação comum dessas que a gente está inscrito a produzir mesmo? Vejamos, a redação técnica engloba textos como ata, circular, certificado, contrato, memorando, parecer, procuração, recibo, relatório e currículo. São esses os tipos de textos que vão envolver uma linguagem mais técnica, mais formal, voltada a regras, né? Aquela estrutura mais fechada da gramática mesmo. O relatório. Por que escrevemos relatório? Por que precisamos? Relatamos coisas no nosso dia a dia constantemente. Por que quando pedimos para produzir um texto em forma de um relatório, as pessoas encontram dificuldade? Mas o que então vem a ser esse relatório? Por que nós escrevemos relatório? Como a própria palavra já diz, relatório quer dizer relatar. A primeira coisa que a gente deve pensar é que para fazer um relatório, para construir um relatório, é preciso um planejamento. Então vamos lá. Antes de começar a escrever um relatório, é necessário algum planejamento sim. Inicialmente definimos a estrutura que o relatório vai ter. Geralmente os relatórios acadêmicos, eles possuem uma estrutura de artigo científico mesmo, incluindo mais ou menos esses seguintes tópicos aqui. A capa, o título, o resumo, a introdução, o desenvolvimento experimental daquilo que se quer apresentar, resultados ou resultados e discussão, conclusões, apêndice e referências bibliográficas. Gente, nem sempre o relatório ele vai apresentar esse tipo de estrutura aqui não. É preciso que você saiba qual a estrutura que vai ser utilizada. Dependendo do lugar onde você trabalha ou para aquilo que você vai fazer, o relatório às vezes ele vai se aproximar mesmo de um artigo científico, né, contendo uma estruturação mais elaborada. Já às vezes, dependendo também da circunstância, vai ser um relatório mais simples, aquele onde você vai expor ali as ideias, aquilo que você viu, presenciou, né, experimentou. Então, vale você saber e fazer uso do bom senso, né, gente? No caso do curso de vocês, vai ser solicitado um relatório desta forma. Olha, o que o relatório da disciplina deve ter? Porque vocês serão solicitados a fazer uma atividade avaliativa, né, em forma de um relatório. E aí, como que vai acontecer? Como que vai ser a apresentação desse relatório? Ele vai conter a apresentação, um título, uma introdução, a descrição do assunto que vai ser abordado e a conclusão. Referências bibliográficas, é claro, né, os anexos e ou apêndice. Não há necessidade de colocar a capa, porque já que o trabalho não será impresso, né, a correção será feita online mesmo na plataforma, não há necessidade. Por isso eu optei por este modelo mais simples de relatório. Tá? Fiquem atentos aí então a essa estrutura. Vamos lá, para escrever bem então esse relatório, o que nós temos que lembrar?
prefira o termo mais simples, um sinônimo mais curto, porque às vezes a gente quer usar determinada palavra que tem um sentido muito rebuscado e na verdade vai acabar atrapalhando a estrutura deste texto do relatório, que é mesmo relatar, fazer com que quem esteja lendo, com que o leitor, né, compreenda ali de forma clara aquilo que você está querendo dizer. Então, prefira o termo mais simples mesmo. O sinônimo mais curto, por que usar palavras, né, às vezes que têm um significado maior? O singular ao plural, evite porque o plural, ele dá mais ambiguidade à linguagem. O presente ao futuro, porque fica uma coisa mais certa, é o que está acontecendo aqui, né, do que algo que ainda está por vir. O termo concreto ao abstrato. Nesse tipo de redação técnica, não há oportunidade para uma leitura mais subjetiva. E sim, nós queremos uma leitura mais objetiva. O particular ao genérico, porque quando a gente limita, né, a questão da linguagem, ela vai ficar mais precisa do que uma coisa muito abrangente, né? Vão dar aí oportunidades para outras interpretações. O positivo ao negativo, isso é sempre, né? É fato, é fato. Evite excesso de palavras, porque usar palavras desnecessárias, né? Esse excesso de palavras no texto. Não há necessidade. Se estamos falando que a redação técnica, ela precisa de uma linguagem mais clara e objetiva, vamos evitar então o excesso de palavras. Evite enxertos desnecessários. Para que usar palavras que não cabem naquele momento? Vamos se ater a uma linguagem mais objetiva, aquela que realmente eu preciso para aquele momento. Vá direto ao assunto, sem ficar procurando rodeios. A linguagem técnica, ela precisa trazer o assunto ali, naquele momento, naquela hora. Então, não há necessidade de ficar com rodeios para se chegar àquele ponto, aquilo que se precisa. Vale aqui a lei do é, não é, não é. A comunicação por e-mail. Gente, eu resolvi trazer essa parte aqui que não tem no material de vocês, mas que eu acho importantíssimo pelo fato de que constantemente trabalhamos com este tipo de comunicação. E vale ressaltar alguns cuidados que devemos ter quando usamos esse tipo de linguagem, né? Vamos lá então. Erros comuns em meios de trabalho. Erros de ortografia e digitação depõem contra o profissional e contra a empresa. Leiam, acabaram de digitar o e-mail, leia novamente, peça outra pessoa para dar uma olhadinha, porque uma palavra escrita errada, além de não trazer o sentido que ela realmente apresenta, pode gerar aí todo esse desconforto, né, em relação ao seu profissionalismo. Textos com mais de 3 parágrafos no e-mail, gente, causam má impressão. Quem está lendo o e-mail precisa de uma linguagem mais rápida, né? A própria tecnologia já dispõe desse recurso, da rapidez, da praticidade. Então, evite aí usar muitos parágrafos, porque quem está lendo o e-mail provavelmente não tem tanto tempo assim. Copiar pessoas sem necessidade, antes de clicar em enviar, verifique quem está sendo copiado. Às vezes os e-mails eles são enviados para um montante de pessoas. Então vale a gente ter um cuidado e ver se realmente o e-mail que eu estou respondendo, o e-mail que eu preciso enviar, realmente precisa desse número de pessoas? Essas pessoas realmente estão interessadas, estão ligadas a este assunto? Né? Evite responder por impulso. Constantemente nós encontramos com pessoas que às vezes em certo momento vão agir com indelicadeza. Evite responder esses e-mails rapidamente, porque provavelmente nós vamos responder por impulso. E depois uma palavra dada, uma palavra escrita, já é um documento. Então fica mais difícil para voltar atrás. Então tomem cuidado na hora de responder por impulso qualquer tipo de e-mail. Evite a informalidade. Gente, por mais que nós estejamos aí trabalhando dentro de um mesmo núcleo, né, na mesma empresa,
temos certa proximidade com as pessoas, quando se trata da linguagem escrita, da língua escrita, nós temos que ter cuidado com o uso da língua informal, né? Devemos fazer o uso da língua formal, a língua padrão, porque ela vai unificar toda essa linguagem. A gramática, ela faz isso, né? Ela unifica, ela não vai ficar dando sentidos diferentes, como a gente vê dentro das variações linguísticas, né? Onde dentro da fala, que a gente pode usar recursos, né? Que vão nos aproximar mais. Evite. É preciso que a gente faça uso da língua padrão, a língua formal. A ausência de saudação. É indelicado quando você recebe um e-mail já direto ao assunto. Lembre, o e-mail é um tipo de carta, toda carta tem saudação. Deve ter lá uma saudação, um cumprimento. Expressões temporais. Cuidado também com as expressões temporais, porque às vezes quando a gente diz olá, bom dia, boa tarde, nós não sabemos o momento em que o leitor vai receber esta mensagem. Então, tenham cuidado com essas expressões temporais. E também uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é a respeito das abreviações, né? Olha, outra indelicadeza, a nossa língua portuguesa ela é tão rica, é tão bacana a gente receber um e-mail e lá, quando a pessoa se despede, ela escreve atenciosamente a palavra toda, a palavra escrita, clara, né? Do que às vezes aquela abreviatura ATT, que se torna uma forma deselegante, feio mesmo no e-mail. Então, é importante a gente ter esse cuidado de quando estiver enviando e-mail, façam uma leitura novamente daquilo que foi escrito, tenham cuidado. E-mails, gente, são documentos, né? E as pessoas são avaliadas, nós somos avaliados constantemente no ato da escrita. Então, vale a pena a gente ter esse cuidado aqui, então, em relação aos e-mails. Vale colocar aqui novamente que dentro da redação técnico-científica, a maioria das vezes da empresa, o local de trabalho, ela vai oferecer a você um modelo para usar esse tipo de redação, esse tipo de texto, né? Então, você tem que ver e levar, você tem que saber qual o padrão que a sua empresa usa, que normalmente ela já vai ter lá um modelo, e aí é muito fácil a ser seguido, como no caso o ofício, né, que também é bastante usado. Você precisa ter bom senso na hora de escrever. E vale lembrar aqui que todo bom escritor, atrás de todo bom escritor, tem sempre um bom leitor. Quem lê muito não vai tropeçar na escrita. E aí fica a dica da nossa aula de hoje. A leitura torna o homem completo. A conversação torna-o ágil. E o escrever dá-lhe precisão. Francis Bacon. Aqui fica a dica, então. Até a nossa próxima videoaula. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau.